Olá, senhores, esse é o 23º, vou escrever aqui, vídeo do meu novo canal e o título é Marduk. Quem era Marduk? Bom, a Inanna, ela existiu, ela era uma mulher Anunnaki, ou seja, reptiliana. Reptiliana, porque os Anunnakis, eles tinham gen reptiliano, gen pleiadiano, segundo as informações da pesquisa, né? Mas eles puxaram mais ao lado, né? Ao lado reptiliano. Bom, e ela era uma Anunnaki, ou seja, reptiliana, lá de Nibiru. Nibiru, que é o planeta que muita gente está confundindo com o planeta Chupão, que não tem nada a ver. Nibiru é um planeta deles. Os Anunnaki foram construídos por Elohim geneticistas. E nessa família nós tínhamos o Enki e o Eliu. E tem uma historinha aí do Adão e Eva que tem a ver com eles, com Enki e Eliu. Eles eram irmãos e eram competitivos. Um tomava conta, não estou lembrando qual deles, mas um tomava conta da parte ecológica, da parte como uma estação espacial, um pouco acima da Terra, etc. E o outro ficava lá numa boa, no palácio, lá curtindo e tomando conta da Terra, ou daquele trecho que eles conheciam da Terra, que, pelo meu entendimento, era próximo da África, ou era próxima ali dos países árabes. Porque esse pessoal árabe, eles são descendentes desse pessoal aí. Que é onde tem o tal portal em que eles entraram, os invasores entraram. Descobriram o código. Que veja bem. Caramba, que é isso? Um bichinho aqui, esquisito. Há portais que se abrem naturalmente e outros que tem que ter o código para entrar. Então, o que era Marduk? Marduk, ele, segundo o relatório, a informação de Inanna, a qual deu informações a um médium canalizador. Não pense que fui eu que recebi, pelo amor de Deus, eu não sou canalizadora. Sou pesquisadora, procurando saber aí as verdades do passado da Terra e aí eu informo para as pessoas. Né? Para não ficar guardado na gaveta, eu vou falando para vocês. Então, Marduk era o primogênito do Enki. Mas não era só Marduk, tinha vários irmãos. E como um bom reptiliano, o que acontecia com essa família? Quando se reuniam, segundo a Inanna diz, brigavam, lutavam entre eles de se ferir. E naquela época já existiam aquelas armas que vocês veem em filme e ficção, e eram feridos cruelmente, né, os irmãos. Mas também, por outro lado, eles tinham técnica para curar isso, para refazer. Então, Marduk, ele era cruel, segundo ela diz. Ele era um tirano. Ela descreve como ele era muito alto, mas muito alto, devia ter uns 3, 4 metros, né? Tinha olhos vermelhos, a pele dele era amarelo oliva, daquela azeitona que é meio amarelada, não tem uma que não é muito verde? E que a gente chamaria
de verde, né? E aquelas escamas, E ele tinha uma cauda, ele tinha um bico de um rabo, né? Então, como é que eram os reptilianos? Vamos lá aqui. O olho, a menina do olho, os reptilianos é assim, tá? Ele não é assim, é assim. Ok? Ó, aqui tá o reptiliano. Então ele tinha uma cauda. Tinha escamas. Então era como se fosse um ser humano, na forma original, antes deles tomarem a forma humana, né? Eles eram, aqui tinha feito escamas no corpo, aqui umas garras, os pés com garras, com unha comprida, assim feito, não feito um gato, mas feito um cachorro, né? As unhas, não feito gato. Gato é assim, fininho. E o rabão, aquele rabão que ficava lá, vestígios de guelgas. Vestígios de guelgas, então eles já foram aquáticos. E existem seres extraterrestres aquáticos. E diz que não são grandes coisas. Quer dizer, tem origem, né? Tem origem desses seres. Mas o Marduk, segundo a Inanna falou, ele era muito vaidoso, super vaidoso. Ele não gostava da cauda, ele não queria ter a cauda. Porque naturalmente já existiam outros seres que não tinham, né, ali. Então ele mandou tirar. Ele fez uma cirurgia naquela época e foi retirada, segundo a Inanna informou, a canalizadora. O canalizador, já não sei se era mulher ou homem. Então a Inanna disse que ele retirou dando a desculpa que aquilo atrapalhava, que incomodava, mas foi por vaidade mesmo. E com raio laser. Já existia cirurgia com raio laser naquela época. Vê que essas práticas, ressonância magnética, tomografia, cirurgia com laser, celular, computador, tudo é técnica de extraterrestre. Vocês pensam que é a técnica dos humanos? Não. Tudo vem deles. Os humanos, os seres que existiam primitivos aqui na Terra, que algumas sobras que tem lá no subsolo também, separadas lá de outros grupos, não teriam, vamos dizer, a inteligência suficiente, entende, de fazer essas coisas. Alguns seres não têm. Isso é técnica extraterrestre. Quer queiram, quer não, aceitem isso ou não aceitem, é a verdade, pô. E eu, como gosto de saber a verdade, né? Bom, esses seres, eles gostam muito de ritos. Por exemplo, o rito de uma igreja católica, o rito de uma igreja evangélica, o rito de um templo Hare Krishna, o rito dos lamas do Tibete, o rito da maçonaria, o rito da Rosa Cruz, e etc, etc. Isso vem tudo. Esses ritos descendem e baseados na época dos Anunnakis. Tá? Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles foram colocando religiões. E qual o motivo da religião? Para conter o povo muito rebelde,
O povo estava muito rebelde, gostava de liberdade, então eles fazem isso para conter, para dominar, porque a religião, ela domina as pessoas. Se vocês forem procurar ler a história da Europa, da Idade Média, entre Portugal, principalmente entre Portugal e Espanha, Itália, França e outros, né, países, vocês veem a influência da igreja naquela época, a influência de dominar quem é que ia ser o próximo rei. E se aquele próximo rei não condizia com o que a igreja pretendia que acontecesse, ela mexia os pauzinhos, até mandava assassinar o rei. Porque ali a história daquela época da Idade Média era uns matando os outros. Mas por que isso? Porque esses seres da nobreza, embora estivessem em forma humana, eles eram dessa raça reptiliana. E os reptilianos, eles são capazes de matar a própria família para conseguir aquilo que eles querem, ou seja, de estar no poder, porque para eles o que importa é o poder. E nesta época que nós estamos, o que dá mais poder a essa gente de forma humana, que são, né, descendentes ou são reptilianos, é o dinheiro, né? Então você vai ver muitos sites e muitos vídeos falando no tal senhor R.O. Tatatá, Rothschild. E essas famílias, elas todas descendem aí desses répteis. Então, em forma humana, porque com o tempo eles descobriram como ficar numa forma humana, né? Reencarnaram, vamos dizer, numa forma humana. Escolheram isso para que a forma deles, verdadeira, não assustasse os outros que eram em forma humana. Então aí foi até um plano, né? Um plano deles para continuar dominando aí, dominando os cargos, vamos dizer, os cargos de mandar em países, em religiões, etc. Bom, eles são inteligentes? Sim, realmente são inteligentes, mas eles são inteligentes, mas pensam neles. Neles, não pensam no povo, nunca pensaram, nem pensarão, né? Eles têm amor por eles próprios, né? É um amor egoísta. Enquanto outras pessoas têm amor pelo próximo, eles só têm amor para eles mesmos. Este Marduk e outros da linhagem dele foram confundidos por deuses por causa das coisas que eles faziam, e faziam com tecnologia, porque eles tinham como se fosse satélite já naquela época para monitorar as chuvas, os ventos, etc, etc, e outras coisas. E as pessoas, como não sabiam disso, achavam que eles eram deuses, e aí o Marduk aproveitou a situação, considerado um dos deuses, e aí ele se autodenominou o Deus do Sol. Que eu não sei, e o Deus do Sol chama-se Ra. E eu não sei se esse Ra da tal lei do Uno, que são 5 livros da lei do Uno, se é o Marduk dando informações ao grupo canalizador, há uns anos atrás, muitos anos atrás. Agora, eu não sei. Esse Ra da lei do Uno, ele diz que é quinta, acho que ele diz que é da 6ª dimensão, se não me engano.
Então ele dá muito boa informação. Se vocês quiserem ler o livro, tem na internet o e-book gratuito que pode baixar. E ele dá informações muito boas e acerca da lei do mundo e fala do amor incondicional, que nós temos que ter amor, etc, etc. Agora, pode ser que esse Marduk tenha evoluído e foi para a sexta dimensão e está dando essas informações, que agora é um ser de luz. E pode não ser, ter essa denominação, um não ter nada a ver com o outro. Eu sei que o Marduk, segundo a Inanna, diz que ele se autodenominou Deus do Sol e com a denominação de Ra. Marduk tinha como reptiliano, ele tinha um poder muito psíquico e ele dominava o pai, ele dominava o Enki e dominava todo mundo. O Enki, ele, naquela época, né, antiga, das pirâmides, ele dominava e tomava conta do Egito e mais uns outros filhos. O Enki, os filhos, segundo a Inanna, eles construíram a pirâmide de Gizé, não sei como é que diz, é Gizé ou Gizé, aquela imensa pirâmide. Aí com o tempo, porque houve uma desavença entre a família, uma desavença entre os irmãos, o Enki, o Enlil e o Enki, e que acabou o Egito passando para as mãos de Marduk. Foi dado a Marduk o Egito. E foi nessa ocasião que ele foi denominado o Rei do Sol, de Ra, que muita gente adora, porque não sabe da historinha, aí fica adorando ele. A pirâmide de Gizé, naquela época, era chamada de Ekur, que quer dizer casa, ou seria, por exemplo, a casa, vamos dizer, servia até de casa para eles, né? Então, aquela pirâmide imensa para eles é uma casa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, as pessoas não acreditam que naquela época, há bilhões de anos, que não havia tecnologia. O pessoal pensa que essa tecnologia de chips, de celular, de pendrive, gravadores, televisão, satélites, que é o avanço da tecnologia de agora. E não, naquela época não havia naves. Ali, nessa pirâmide, tem um subsolo. Nesse subsolo, não sei se ainda tem, mas naquela época tinha uma pirâmide. É como se fosse uma pirâmide, uma nave, é como se fosse uma nave de emergência. Foi aqui aquele cara lá, que eu não estou lembrando o nome lá ainda vou ver se eu ligo, se seria o mesmo ser de Marduk, sei lá. Se Marduk seria esse que salvou lá da Atlântida. Quando eles souberam, por causa dos poderes que eles tinham, mental, que a Atlântida, o último pedaço da Atlântida ia afundar, eles correram para pegar a pirâmide, para pegar a nave, voltaram para a Atlântida na nave, colocaram o pessoal que evoluiu dentro, só os que evoluíram, e ficaram em cima, pairaram a nave em cima, paradinha, observando quando chegasse o momento. Aí eles viram o momento em que afundou e sentiram. Segundo eles dizem, eles sentiram. Então, essa pirâmide talvez até esteja lá ainda. Ela é muitos e muitos e muitos e muitos metros abaixo, lá no subsolo da Terra.
E tem uma câmera, tem um negócio que impede as pessoas de ir até lá. Porque tem um segredo, tem um código. E já não existe mais ninguém que saiba o código, né? Então, bom, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Essa Inanna... Ah, sim. Nessa época, os seres ainda se comunicavam mentalmente com os animais. E ela conta que tinha um casal de leão que ela adorava. Ela montava no leão feito cavalinho, e a leoa, a leoa a tratava como se ela fosse filha dela, da leoa. Diz que ela adorava os animais e se comunicavam. E com o tempo, não sei o que é que houve, ou se eles tiraram esse poder dos animais, né? Não sei. Quer dizer que os animais eram mansos, até o próprio leão era manso. E hoje o leão é o rei dos animais e comeu os outros animais, não sei o que é que houve. Ela não fala da alimentação como era dos animais, não sei. Mas ela gostava dos animais. Então, nessa época, ainda as pessoas se comunicavam. Deve ter sido nessa época em que eles modificaram o ser humano, né? Os seres que tinham aqui tiraram os poderes, né? Até as fitas de DNA que bloquearam. Porque assim, bloqueando as nossas fitas, o que aconteceu? Só eles comandavam aqui. Nem viagem astral as pessoas poderiam fazer mais porque não podiam ir lá se comunicar com outros seres evoluídos da luz, porque já estavam num estado que aprisionados aqui. Passamos a ficar aprisionados aqui nesta dimensão, nesta terceira dimensão. A gente fala muito na Terra, mas é a terceira dimensão na Terra, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Ela também, ela teve contato com um ser serpente. Eu não sei se era a nora dela, eu sei que era parenta, por ter casado com um parente deles, dos Anunnakis. E ela dizia que esse ser serpente, essa mulher serpente, que ela era pior do que os reptilianos, né? Inclusive, ela narra que foi colocado um aparelho nela, destruindo todo o corpo e problemas no espírito, mas ela foi salva por um da mesma raça, foi retirada de lá, quando ela foi fazer a visita à serpente, ao ser serpente. Veja bem, com 2 braços e 2 pernas, hein? Mais a característica de serpente. Então, como já naquela época havia máquinas que restauravam, né, o ser, e ela foi restaurada e ela pôde novamente voltar ao corpo que tinha sido danificado. A Inanna também sofreu um bocadinho, apesar de ser Anunnaki, ela sofreu muito. E existe máquinas lá no subsolo, nos laboratórios secretos, que diz que restaura, segundo o Corey Goode fala nos vídeos dele, num dos vídeos, de que se você perder um braço, a máquina faz um braço para você. Assim, de matéria. Mas nós não temos acesso a isso. E se um dia tivermos acesso, só quem tiver muito, né? Não fazer nada de graça, né? Pois é, senhores. Deixa eu ver, acho que não tem mais nada. Que eu lembre, né? Tem, mas que eu lembro, acho que é só isso. Então, esse vídeo foi para dizer quem era Marduk. E preste atenção, o Ra, né? É Marduk, mas não sei se o Ra tem a ver com o outro. Não sei se o Ra tem a ver com o outro lá da... Acho que o da Atlântida era o Thoth, não era Ra, é Thoth. Mas de repente, sei lá, pode até ser. O outro era Thoth, T-H-O-T-H, Thoth. Lembra do Todd? Todd com chocolate. É isso. Eu tinha uma série que eu li para vocês do livro da Inanna, né? No meu primeiro canal. Mas não tem importância.
assimilei alguma coisa e vocês procurem, que ainda deve ter na internet, o livro, o e-book completo, para vocês lerem a historinha, que é o nosso passado, é o passado da Terra. Aí vocês podem saber do passado, desde o início e até a época que ela quis narrar. É o Inanna, o retorno de Inanna, um negócio assim. Acho que é o retorno de Inanna. Tem para baixar e acho que até tem o livro para vender. O livro, a Lei do Uno, acho que não tem para vender não, só tem o e-book, né? Acho eu. E o da Flor da Vida tem para vender, tá? Do Druvaldo. Bem, senhores, e eu fazia propaganda dos livros, nem não adiantou nada, botaram anúncio no meu. Que coisa. Senhores, então, por hoje é só. Espero ter esclarecido um pouco do passado aqui do planeta que nós vivemos. Não é o nosso planeta. Os planetas, as estrelas, os logos, que é o Sol, nada é nosso. Tudo é do Criador primordial. E algumas construções, que parece que é o Nibiru, planeta Nibiru, foram feitas por extraterrestres também, Elohims, construtores, engenheiros. Algumas vidas, apesar de ser o Criador que faz, mas algumas vidas também foram construídas pelos geneticistas, que são denominados Elohims na Bíblia, que são geneticistas extraterrestres. As nossas modificações dos nossos DNA foi também modificada por geneticistas extraterrestres. Mas estes que não dizem que não servem à luz do Pai, Mãe, Criador primordial. Senhores, obrigada aí pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Paz e luz.